Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para seguirmos nesse mergulho maravilhoso no Evangelho. Atos, podemos dizer que é Evangelho, como falamos na primeira meditação, é a continuação do livro de Lucas, é o mesmo autor, é como se fosse volume 2, e Lucas está dizendo, está escrevendo, está falando com Teófilo, contando para ele as coisas que aconteceram. E nesse capítulo 2, que é o capítulo que vamos meditar hoje, Lucas vai relatar quando os discípulos, quando no cenáculo, eles receberam o Espírito Santo. E ali inaugura, nesse momento inaugura, nasce a igreja. Nasce a igreja. Deus Pai semeou o seu Filho, ele foi para a cruz, morreu, mas esse Deus que semeia o seu Filho, ele colhe o nascimento da sua igreja. E a partir de então, todas as pessoas que se entregam para o seu Filho, que se entregam para ele, se tornam filhos dele. Ele sacrifica um filho e recebe milhões e milhões de filhos. E até hoje, nesse momento, agora mesmo, se tem alguém se rendendo para Cristo, se entregando para Cristo, essa pessoa está se tornando filho de Deus. E o Evangelho está aí sendo pregado, como ele disse, como ele determinou, a toda criatura, e pessoas a cada dia vão se tornando filhas de Deus e vão vivendo essa vida de filho. Mas isso só é possível porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho e tem recebido muitos filhos. Muitos têm se tornado filhos. Tem uma passagem que fala, que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Esse capítulo 2 aqui é extraordinário. Extraordinário. A igreja nasce aqui. Vamos mergulhar em Atos capítulo 2. Então, vamos juntos. Vamos em frente. Deixa eu só ver aqui o retorno. Como é que tá para vocês? Tudo ok? Tudo certinho. Então, vamos lá. Tá com a sua Bíblia aí? Se ela é de uma outra tradução, então as palavras podem ser diferentes, o sentido é o mesmo, como a gente sempre fala. A nossa tradução é a mesma desde Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e Michele têm mergulhado no livro de João e a gente está usando aí desde o início essa tradução NVT. Mais uma vez indico, estou sempre indicando essa Bíblia aqui, NVT, essa tradução. E se você puder, ou quando puder, comprar essa Bíblia de estudo NVT, ela é espetacular. Vamos então. Atos 2, versículo 1. Que o Espírito Santo ilumine nossa mente, que ele nos use, que o seu coração, que o nosso coração seja uma terra fértil, que ele possa, como ele usou Pedro, nós vamos ver aqui a partir do versículo 14. Pedro foi completamente usado pelo Espírito Santo para fazer uma pregação que 3.000 pessoas foram batizadas. Nós vamos ler isso aqui. Que pela sua infinita graça e misericórdia, ele também me use nessa meditação para falar com você que está assistindo, que ele nos use e que ele use você também para compartilhar esse evangelho, essa verdade, essa boa notícia para outras pessoas, como usou Pedro. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar.
de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. O que aconteceu aqui é muito claro, né? A gente lendo, foi algo completamente, né, sobrenatural, a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo. Mas vamos entender aqui, vou pontuar aqui com vocês algumas questões. Primeiro, só para a gente ter o entendimento aqui do contexto, né? Eles estavam ali porque Jesus havia ordenado que eles não saíssem de Jerusalém. O que aconteceu aqui, o derramamento do Espírito Santo, era uma promessa. Jesus havia prometido isso. Por que o nome Pentecostes? Pentecostes era uma festa. Aliás, não só o Pentecostes, haviam outras festas que eram realizadas. Olha só o que nessa Bíblia de estudo fala aqui, ó, sobre esses primeiros versículos que nós acabamos de ler. Deixa eu só localizar aqui, ó. Os judeus celebravam 3 grandes festas anuais de peregrinação. Tinha a festa dos pães sem fermento, que incluía a Páscoa. Tinha a festa do Pentecostes, que é essa aqui, e tinha a festa das cabanas, as festas de Israel. E a festa de Pentecostes ocorria 50 dias depois da Páscoa. Então aqui, o que está acontecendo aqui, e a palavra Pentecostes significa isso, né? Essa festa é exatamente isso, o 50º dia. É isso que significa o Pentecostes. 50 dias depois. E o que eles estavam comemorando? Anota para depois você meditar em Êxodo 19. Ali eles estavam comemorando o recebimento da Torá. Êxodo 19 vai falar sobre isso, né? Quando Deus desce na montanha e fala com o povo. E é interessante meditar em Êxodo 19, porque as coisas que aconteceram lá, né? Lá em Êxodo 19 teve vento, teve barulho, teve voz de Deus, e teve vozes e teve Deus no topo da montanha. A única diferença é que aqui no Pentecostes teve vento, teve barulho, teve vozes, só que Deus, ao invés de estar no topo da montanha, e por que no topo? Porque naquela época as pessoas não tinham um contato direto com Deus, não poderiam, qualquer ser humano, qualquer pessoa que tivesse esse contato poderia ser fulminado pela sua presença. E a gente está falando aqui da era do Deus Pai. Lembra que nós já explicamos isso, já falamos, só reforçando? Na era do Deus Pai, quando Deus se manifestava como o Criador, como o Pai, ele falava por intermédio dos profetas, por intermédio da lei, com o povo. Ele tinha os seus mediadores. Na era do Deus Filho, essa escritura que os profetas, né, profetizavam, que essa lei, toda essa escritura, toda essa palavra da era do Deus Pai, ela encarna. O verbo, a palavra, se fez carne. Então a escritura encarna. E aí começa a era do Deus Filho, Jesus. Ele ensina, prega, morre, ressuscita e
sobe aos céus e derrama o Espírito Santo. O teólogo John Stott, em um dos seus livros, ele fala isso, né? Nos seus sermões, ele fala que quando Jesus derrama o seu Espírito, só abrindo parênteses aqui, pessoal, John Stott é uma referência, é um grande teólogo e é uma grande referência, e nós usamos alguns livros dele num curso que fazemos, que nós abrimos. Nos próximos dias eu vou falar mais desse curso, que a princípio seria só para membros da comunidade Vida de Filho, mas a gente teve uma vez que a gente abriu e nós vamos abrir novamente, é gratuito, e é para quem quer mergulhar mais na palavra. E lá no curso a gente estuda os assuntos principais da Bíblia, os fundamentos da fé cristã, e a gente indica alguns livros e tem algumas aulas que são de acordo com livros, de acordo com a Bíblia, tudo, e de acordo também com livros de John Stott. Uma das aulas, uma das matérias do curso é Cristianismo Equilibrado. É em cima de um livro desse teólogo chamado John Stott. Ele tem esse livro, Cristianismo Equilibrado, que é espetacular, fininho, mas de uma grandiosidade tamanha, né? de muita profundidade e grandiosidade. Então ele fala isso, né? Que a salvação, esse processo salvífico, a salvação ela se concretiza, ela finaliza toda essa redenção todo esse plano de redenção, quando o Espírito Santo é derramado. Porque o Espírito Santo nos liberta de nós mesmos. O Espírito Santo nos salva de nós mesmos, do nosso maior inimigo, que é a nossa natureza humana. Desde a queda, desde Adão e Eva, a gente compreende isso. E a lei foi dada por Deus justamente para que entendamos que a gente sabe, né, através da lei, o que esse Deus quer. Eles sabiam o que esse Deus queria e o que não queria, mas nenhum ser humano conseguiu, ninguém conseguiu cumprir toda essa lei. E Deus já sabia que as pessoas não conseguiriam cumprir, justamente para que ficasse claro que que o ser humano, para o ser humano entender que precisa de um Salvador, que precisa de Deus, eu costumo dizer que nós somos tão dependentes de Deus, mas tão dependentes, que nós precisamos de Deus para agradar a Deus. A gente não consegue agradar a Deus, a gente não consegue fazer a vontade de Deus, a gente não consegue caminhar com Deus se não for com a ajuda de Deus. A gente não consegue caminhar com Deus e agradá-lo se não for com Ele nos capacitando. E Ele nos capacita nos ensinando através da sua palavra e através do seu Espírito em nós. Então, é todo um processo, né? Ele nos criou, Ele deu a lei, Ele nos justificou, Ele teve a redenção, a salvação, morrendo na cruz, ressuscita e sobe aos céus, e depois de subir aos céus, cumpre a promessa aqui em Atos 2 de derramar o seu Espírito. Pronto, aí sim, agora sim. Ele passou 3 anos ensinando, e agora o Espírito Santo vem capacitar não apenas os 12 discípulos, os demais discípulos. Aqui já tinham mais discípulos, né? Tinham 120 reunidos, e outras pessoas já estavam ouvindo, já tinham ouvido falar os ensinos de Jesus. Por exemplo, lá em Mateus 5, 6 e 7, ele já tinha feito um grande sermão lá no Monte das Bem-aventuranças. Então, a quantidade de discípulos aqui não era 12 nem 120, já tinha mais. Mas esses discípulos, além de receberem orientações, precisavam receber a capacitação. Sem a presença dele, eles não iam conseguir. Prova disso, a gente vai ler mais para frente, que o mesmo Pedro, que há dias atrás negou 3 vezes Jesus, esse Pedro, ele faz uma pregação, a gente vai ver a partir do versículo 14, extraordinária.
Mas aí a gente vai chegar lá. Então a era do Deus Pai, falando por meio de profetas e pela lei, a era do Deus Filho, quando o verbo se faz carne, toda a escritura encarna, e depois esse filho, né? esse verbo que encarnou, ele morre, ressuscita, sobe, derrama o Espírito. Aí inaugura a era do Espírito, a era da graça, e nasce a igreja. E a gente vai ver aqui ao longo dessa série dos capítulos de Atos, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, mas aqui é o principal. Então, assim, tem a questão do vento, tem a questão do falar, essa coisa sobrenatural deles falarem em línguas que as pessoas de diversos, a gente vai explicar isso, de países diferentes, estavam entendendo na sua língua materna, no seu dialeto. Isso é algo, como eu disse, completamente sobrenatural. Teve isso é muito glorioso, só que o principal aqui, o foco aqui não são esses sinais. O foco aqui não são essas maravilhas, esses sinais, juntando as duas palavras, esses sinais maravilhosos. O foco aqui, a maior de todas as maravilhas, é Deus em nós. É Deus dentro deles. Não é mais Deus usando alguém, não é mais Deus no meio deles, não é mais Deus do lado, não é mais Deus entre eles, é Deus dentro deles. O homem finito, o Deus eterno vem morar nesse homem finito. Esse Deus santo vem morar no homem, no ser humano, pecador e falho. Esse Deus, esse Espírito puro, vem habitar, agora não mais no Santo dos Santos, lá no templo, ou em uma pessoa ou outra, mas em todos aqueles, como a gente falou no início, todos que creem em Jesus, recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Então esse Deus puro, esse Espírito puro, vem habitar em pessoas que não são puras. Sua graça. E essa é a maior dádiva, o maior presente, a maior graça que a gente recebe por meio da fé. Por meio da fé. Sem merecermos, que nós recebemos essa, não uma visitação, mas uma habitação. Não mais uma visitação, mas uma habitação. Ele vem para ficar, ele entra para morar, para permanecer, para nos guiar, para nos sustentar, para nos consolar, para nos dirigir, para nos renovar, para nos guardar, para nos inspirar, para nos capacitar a fazermos a vontade de Deus. Eu não sei você, mas o meu coração, ele de fato arde, a mente se abre, sabe aqui, ó, o corpo sim se arrepia, até os pés aqui, e a gente, esse é o foco, sabe, esse é o foco, a presença de Deus, Então, esse Deus, eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos que eu anotei para poder dividir com vocês. Mas é glorioso, né, pessoal? É glorioso. É extraordinário. Então, pouco mais de um mês, Jesus tinha morrido. Já tinha passado 50 dias. Essa questão, só para completar. Lá em Êxodo 19, vocês vão meditar, anotaram aí, né? A única diferença é que Deus estava no topo. Agora, esse Deus que estava mais distante, que o homem não podia ficar muito próximo, agora ele entra. Então, a diferença é como se ele estivesse agora no pé da montanha, né? Ele vem para habitar em nós. Fora isso, está tudo muito parecido. Deu uma travada aqui. Estranho que para mim está aparecendo conexão excelente, mas ao mesmo tempo está dando umas travadas aqui no retorno. Vocês estão... Como é que está para vocês? Está tudo certinho? Está tudo ok? Só quem está ao vivo, me dá um feedback, por gentileza, por favor. Ou está travando para vocês aí também?
Como que tá para vocês? São coisas que acontecem, né? É complicado. Tá aqui, conexão excelente. Aí, como que tá excelente? Está travando, né? Vai entender. Podemos ir em frente? Como é que tá aí? Tá travando. Às vezes a imagem fica totalmente... É isso que tá aparecendo para mim. Travando e fica tudo embaçado. Agora já não tá travando mais. Eu tô olhando para cá que eu tô tendo um retorno. Ó. Agora já travou de novo. Às vezes a gente pensa em só fazer gravado por isso. Só que quando a gente grava, pessoal, para colocar aqui no YouTube, leva horas. Levam horas. Mas eu acho que eu vou ter que... Porque é muito imprevisível, né? Às vezes não acontece nada. Várias vezes flui. E às vezes fica assim, ó, travou de novo. Dá para continuar. O áudio não trava. Só a imagem, né? Mas depois, será que na gravação vai ficar travando? Bem, já que o áudio não está travando, eu vou continuar, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Já que o áudio não está travando, foca no áudio. Você está com a tua Bíblia aí, tá me ouvindo? Isso é o principal. Vamos embora. Então, pouco mais de um mês, Jesus tinha morrido. Cerca de 10 dias ele tinha subido e agora o Espírito Santo estava sendo derramado. Então, lembra que a gente falou no capítulo 1 que Jesus apareceu durante 40 dias? Então, fazendo esse cálculo aí, meditando direitinho, a gente vê que estava nesse 50º dia, por isso era o Pentecostes. Muito bem, muitas pessoas, elas confundem, né? Elas supervalorizam o local. Mas aqui a gente vê que igreja não se trata de local, mas de pessoas. De pessoas. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo prático nosso aqui. A comunidade cristã Vida de Filho, é comum pessoas falarem, o Marcelo, né, Marcelo e Michele, abriram uma igreja, perguntarem ou falarem, vocês abriram igreja? Eles já abriram uma igreja. Olha, o Marcelo abriu igreja. E esse termo não é bom, né? Realmente nós não gostamos desse termo, não é o termo ideal, porque soa como abrindo, por exemplo, uma lanchonete, uma cafeteria, uma loja de bolo, uma loja de roupa, qualquer outra coisa. E quando se trata de igreja, não é isso, né? Embora infelizmente, instituições, né, muitas instituições se comportem, que levam o nome de igreja, têm os modus operandi e se comportam como se fosse algo... Prevalece esse lado institucional, prevalece esse lado empresa, prevalece, e também às vezes, infelizmente, se valoriza muito a instituição, né, a placa e o espaço e o local, mas não é isso que a gente vê em Atos, não é isso que a gente vê aqui no capítulo 2, que é o nascimento da igreja. A gente vê que eles estão reunidos num local, mas não é sobre o local, é sobre o que acontece, é sobre o Espírito Santo, é sobre uma promessa que se cumpre, e é sobre as pessoas que estão ali, que obedeceram a ordem que Jesus deu, as pessoas que estão ali na expectativa, crendo na promessa que foi feita. Então é sobre gente, é sobre pessoas. Prova disso, olha só, pensa comigo, raciocina comigo. Aqui, esse espaço que nós estamos, se alguém do bairro falar assim, digamos que o presidente da Associação dos Moradores peça aqui para fazer aqui no espaço, né, no salão,
um evento para crianças ou um evento que vai beneficiar o bairro, mas que não tenha nada a ver com a palavra, que não seja algo de cunho religioso, como as pessoas costumam dizer. Então, esse espaço aqui, do jeito que eu falei, até tá muito solidário, né? Tá com muita cara de palavra de Deus. Vamos dar um outro exemplo. Pedem o local aqui para fazer uma reunião da empresa, uma empresa aqui do bairro, um amigo, uma pessoa quer reunir seus funcionários e fazer uma confraternização da empresa. Pronto, acho que esse exemplo ficou melhor que o primeiro. E aí os funcionários vem toda aquela equipe da empresa e eles usam aqui o espaço e fazem a confraternização de uma empresa de qualquer ramo, você pode imaginar aí. O fato dos funcionários, de todos os colaboradores da empresa se reunirem aqui no local que a gente emprestou, que a gente cedeu, não significa que ali é uma igreja. Eles não são a igreja, porque eles estão trata-se de uma confraternização, de uma reunião empresarial, de pessoas que trabalham juntos numa empresa. Então não é igreja, não é uma coisa automática. O que eu quero dizer é o seguinte: pisou aqui, então é igreja. Ou não pode fazer aqui porque é igreja. Ou eles estão aqui, então eles são a igreja, porque eles estão na igreja, então é igreja. Não. Da mesma forma, se nós nos reunirmos, eu, Michele e vocês que estão acompanhando, nós vamos fazer um estudo bíblico, ou a gente vai conversar sobre a igreja, a gente vai fazer um planejamento sobre a comunidade cristã Vida de Filho. Vamos bater um papo sobre igreja. E a gente resolveu fazer isso num restaurante, numa churrascaria. Nós vamos para o rodízio, vamos comer, né? E vamos conversar. Vamos bater papo sobre a igreja. Pronto. Não é igreja. Não é igreja porque está na churrascaria. Não, é igreja. É igreja porque a gente está ali com os irmãos da fé, com pessoas que se entregaram a Cristo, que o Espírito Santo habita nelas, e nós estamos falando sobre o Evangelho, e nós estamos falando sobre a igreja. A igreja está ali. Então, igrejas são pessoas, independente do lugar. São pessoas que foram lavadas, remidas pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. É o corpo que tem Cristo como cabeça. São pessoas que o mesmo Espírito habita nesses corpos, nessas vidas. É uma vida dentro de outras vidas. É uma vida, Jesus é a vida, o Espírito da vida, ele é a vida eterna dentro dessas vidas. E essas vidas, esses membros do mesmo corpo, essas pessoas que possuem o mesmo Espírito, que foram lavadas pelo mesmo sangue, que foram alcançadas pela mesma graça, se reuniram num restaurante. Ali é a igreja. Entende? Então, isso é algo importante que nós... escrever aí o áudio está ótimo, né? Então, a gente tem um áudio ótimo e um vídeo ruim. Vamos em frente, porque o áudio é mais importante que o vídeo. Seria bom que os dois estivessem bons, né? Talvez a gente tenha que mudar de local, porque às vezes é tão bom aqui também, é que se nós fizermos... O que acontece, pessoal? A gente faz aqui, o áudio fica melhor. Quando a gente faz lá no salão, aí tem eco. O áudio não fica tão bom, só que a gente está mais perto do aparelho da internet. Aí a gente tem que encontrar um equilíbrio aí. Ou reiniciar o aparelho, aguardar, enfim, é bem complexo isso aí. Mas vamos em frente. Espero que vocês compreendam e não se importem com isso. Mais importante é a mensagem, mais importante é o áudio. Qualquer problema com o áudio, vocês me avisam, que aí eu cancelo. Aí eu volto tudo aqui e gravo, enfim, aí eu tenho que tomar uma providência. Mas se vocês estão me ouvindo, glória a Deus por isso, vamos embora. Então, deu para entender essa questão da igreja? São pessoas. Eu vou voltar daqui a pouco a falar sobre isso, porque o que aconteceu
o que acontece dentro, o que acontece quando as pessoas se reúnem, precisa impactar outras pessoas. Porque se não causa um impacto na vida de outras pessoas, então não tem sentido o que está acontecendo lá dentro daquele espaço onde as pessoas estão ouvindo a palavra e orando. Eu já vou falar sobre isso, porque isso é muito forte e é um outro ponto que eu quero abordar aqui com vocês. Então, igreja significa assembleia. É a união daqueles que são de Cristo, que decidiram por Cristo, que se decidiram, melhor dizendo, se entregar a Cristo e foram selados pelo seu Espírito. São essas pessoas que fazem parte da igreja. E elas estão espalhadas por toda a terra, não possuem um endereço. A igreja de Cristo não possui um endereço fixo. Não possui. Então, você abriu uma igreja, Marcelo? Não. Não abrimos nenhuma igreja. Se alguém for afirmar, né, que alguém abriu uma igreja, só tem uma pessoa que a gente pode dizer que abriu a igreja. E essa pessoa se chama Jesus. E ele abriu essa igreja há mais de 2000 anos atrás. E aqui em Atos 2 essa igreja foi aberta. Eu não consigo abrir igreja, eu jamais conseguiria vir ao mundo, enfrentar o que ele enfrentou, ensinar o que ele ensinou, morrer na cruz daquele jeito, ao terceiro dia ressuscitar, subir aos céus e derramar o Espírito. Eu e nenhum ser humano na face da terra conseguiria fazer isso, porque foi isso que Jesus fez. E só tem igreja, só foi inaugurada e só começou a igreja justamente porque ele seguiu todo esse processo. E quem consegue fazer isso? Ninguém, só ele fez. Só uma pessoa abriu igreja, pessoal. Ninguém mais nunca abriu igreja. Tá dando para entender? É forte isso, né? Então, esse local que a gente se reúne é só para a gente se organizar. Né? É onde uma parte da igreja se reúne. Aqui, em Vitória, no bairro República, um pedacinho da igreja que está por toda a terra se reúne. A gente se reúne aqui quarta, a gente se reúne domingo, e outros dias, às vezes, a gente se reúne tomando um café, quando a gente tem atendimento, a gente se reúne. Certo? Um pedacinho da igreja de Cristo no mundo inteiro. Uma das características, nesse curso que eu falei para vocês, Projeto Casa, tem uma aula do cristianismo equilibrado, a terceira aula desse tema, cristianismo equilibrado. Gente, eu recomendo demais esse curso, demais. Recomendo muito, gratuito. Às vezes, por ser gratuito, parece que não é muito valorizado, né? Eu já pensei muito nisso. A gente cobra alguma coisa, vai ter gente dizendo que não pode, ou talvez até criticando. Não cobra, aí muita gente acaba não dando valor. Estou pensando nisso, né? Às vezes eu penso nisso. Mas vamos lá, isso é outra coisa. Recomendo muito esse curso. E aí, nessa aula, a gente fala... O áudio continua ok, pessoal? Me dá só esse feedback aí. O áudio continua ok? Por favor, me diga se o áudio continua ok. Se vocês botarem áudio ok, aí eu vou em frente. Por favor, que eu fico preocupado aí com vocês. Então vamos lá. Aí nesse curso a gente fala, nós recomendamos 6 vídeos dos melhores, e eu vi muitos vídeos, pesquisei muito sobre esse assunto, que fala sobre seitas. E uma das várias características que uma seita tem é o exclusivismo. É dizer que a salvação... tá ok. Obrigado, Priscila. Quando existe essa narrativa de que a salvação é só aqui. Só aqui. E tem algumas religiões e igrejas, algumas, tá? São várias, infelizmente não é uma. Se vier alguma igreja na tua cabeça, não pense que é só essa que veio na tua cabeça, não. Tem várias. Que eles têm esse discurso. Não significa que é uma seita, mas o exclusivismo é um comportamento de seita. É uma das características de seita. Pode ser uma seita ou não. Pode ser apenas
que tenha características de seita, algumas, mas não seja uma seita, porque tem uma ou outra característica. Agora, quando tem muitas características de seita, e aí você precisa estudar sobre isso para saber quais são as características da seita. Não vou falar isso aqui, senão vai prolongar muito. Aí dá para classificar, é seita. Então pode ser que pareça com uma seita e pode ser literalmente uma seita. Bem, uma das características é essa, é o exclusivismo, é esse ego, é esse orgulho, é essa exclusividade, é justamente o contrário do que Atos ensina, do que o Evangelho ensina. A igreja são as pessoas que se entregaram para Cristo e elas estão espalhadas por toda a terra. Quer dizer, é uma coisa macro, ampla, muito ampla. E aí você reduzir isso como se fosse só aqui. Imagine eu falando, vida de filho, falando uma coisa assim, indo por esse lado. É aqui, pessoal, aqui nós somos uma igreja diferente, é a igreja saudável, que a gente prega o evangelho genuíno. Não, várias, graças a Deus tem várias igrejas que são saudáveis, tem igrejas cristocêntricas. E assim, como a gente está começando e a gente vai aprimorar muita coisa, vai melhorar ainda. Muita coisa a gente vai tirar do papel, então tem muita igreja muito melhor que o Vida de Filho. Essa que é a verdade. Até pelo tempo, e tá tudo bem, é normal. É normal, o nosso sonho, e a gente vai trabalhar e confiar em Deus e procurar ser sensível à voz dele para que os anos passem, daqui a pouco a gente não vai ser uma igreja de 4 meses de inauguração, nós seremos... Dia 12 hoje, olha só, não tinha lembrado, dia 12, a gente faz 4 meses. Lembrei agora, de verdade. Então, quando a gente tiver 4 anos, por exemplo, poxa, eu quero sim que o Vida de Filho, e acima de tudo eu creio que ele quer, e isso vai acontecer para a glória dele, seja uma referência de uma das igrejas mais saudáveis. Ela está no grupo das igrejas boas, profundas, amorosas e saudáveis de todo o Brasil. De todo o Brasil. Esse é o objetivo. Não são números, não são quantidade de pessoas, não é cheia, lotada, não é isso. Se isso acontecer, vai ser uma consequência. Mas o objetivo é agradá-lo, sabe? Agradá-lo. Então, mas imagine que se eu falasse que a salvação é só aqui, ou algo parecido com isso, vai totalmente na contramão daqui de Atos. Vai totalmente na contramão de Atos. Então, nesse dia de Pentecostes foi exatamente isso que aconteceu. Foi quando a igreja começou, pela primeira vez, começou a se manifestar o Espírito Santo enchendo as pessoas da sua presença. Então, até então, eles só conheciam Jesus em carne e osso. E agora era possível receber esse Jesus dentro de si. Dentro de si. Nós já falamos aqui, a vinda do Espírito Santo era uma promessa, e ele vem habitar em nós. Uma coisa que muitas pessoas perguntam, né? Se você recebe primeiro Jesus e depois recebe o Espírito Santo. Como é que é isso? Como se fossem 2 pessoas diferentes, quando na verdade eles são um só. Eles são um só. Bem, até Cristo tem essas eras, né? Como nós explicamos, a era do Deus Pai, a era do Deus Filho e a era do Deus Espírito Santo. Só que como eles são um só, como pode eu fazer essa divisão? Eu recebi Jesus, mas o Espírito Santo eu ainda não recebi. Então vou receber o Espírito Santo algum dia, vou receber o Espírito Santo depois. Preste atenção nisso, pessoal. Preste atenção nisso. Isso aqui a gente foi compreender mergulhando, com maturidade. Os pregadores bíblicos do Evangelho, os teólogos, as pessoas que ensinam, muitos ensinam isso de forma clara. Porque se tem um dia para receber o Espírito Santo, e eu já recebi Jesus, agora vou receber o Espírito Santo, então eu tinha que ter um outro dia para receber o Pai. Para receber o Pai. Mas a verdade é que quando nos entregamos a Jesus, agora é a era do Espírito. Então, quando eu recebo Jesus,
eu estou recebendo o Espírito Santo, eu estou recebendo o Pai, porque na verdade o Espírito é Jesus, só que não mais em carne, em espírito. Ele é o Pai. Então, como dividir, sabe, o dia do Espírito Santo? Como fazer essa divisão? Como fazer essa divisão? Então nós entendemos, mergulhando no Evangelho, lá em Mateus, em Lucas, a gente falou sobre isso, que quando uma pessoa de verdade, ela crê e se entrega e se rende a Cristo, ela recebe o Espírito Santo. Ela recebe Cristo, ela recebe o Pai, ela recebe o Espírito Santo, ela recebe essa trindade, ela recebe a presença de Deus, ela recebe o próprio Deus. É isso, é sobre isso. Travou aí, pessoal? Tá ok? Áudio continua ok? Aqui para mim travou o vídeo, mas o áudio continua ok? Me dê um feedback aí, por favor. Por gentileza. Tá ok o áudio? Acho que não, né? Áudio ok? Achei que não... Dessa vez travou tudo, então vamos embora. Obrigado, Patrícia. Áudio ok. Ok. Poxa vida, a imagem tá ruim, né? Pessoal que tá acompanhando aí ao vivo, né? Tem misericórdia. Pessoal que tá acompanhando a gravação também, se tiver travando na gravação, provavelmente vai estar. Tem misericórdia, tá? Vamos lá. O mais importante aqui não é o sinal, né, do falar em línguas, como nós falamos. O mais importante aqui é a presença do Espírito Santo. É eles receberem o próprio Deus dentro de si. O próprio Deus dentro de si. O mais importante é o sinal. Gente, olha só. Se vocês puderem anotar isso que eu vou falar. Vocês têm um caderno dessa série? Recomendo muito que vocês tenham. Um caderno, e você escreve numa folha Atos 1, Atos 2, Atos 3. Recomendo muito, muito mesmo, para você voltar. Talvez não a assistir de novo todo o vídeo, talvez não ler o capítulo inteiro novamente. Seria bom, seria excelente, mas pelo menos em algumas vezes voltar nas anotações. Aí porque às vezes só de você voltar nas anotações você já lembra de várias outras coisas do capítulo inteiro. Então anota isso aí. O sinal só sinaliza algo. O sinal só sinaliza algo. Então o mais importante não é o sinal. O mais importante é esse algo que o sinal está sinalizando. Para o que o sinal está apontando? O falar em línguas, né, aqui que aconteceu com eles, está apontando para o quê? É um sinal. Está apontando para o quê? Então, o que importa é para o que ele está apontando. E ele está apontando que o Espírito Santo foi derramado e ele está apontando para uma missão, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, ficou claro que o que importa é a presença, não é o local. Você vai ouvir muita gente falando, não, que aqui é especial, esse chão, esse piso, aqui a atmosfera. O que importa é a pessoa que está sendo cultuada ali, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. É claro que esses sinais, né, são fortes. É claro que uma pessoa pode se emocionar, é claro que a gente se emociona, é claro que esse Deus faz sinais, é claro que esse Deus opera sinais, operava e opera. Nós cremos nisso, mas é que muitas pessoas super valorizam isso
E ao supervalorizar o que não é o principal, eles acabam reduzindo ou minimizando. Ao maximizar aquilo que não é o principal, acabam minimizando o que é o principal. Quando uma pessoa maximiza os sinais ou o dom, ela está minimizando o fruto, a presença do Espírito Santo, que é o mais importante, que é de fato o mais importante. Então, o mais importante foi essa mudança que houve nas pessoas. Por exemplo, esse Pedro, como nós falamos, daqui a pouco ele prega, ele vem e fala ali para as pessoas, e ele faz uma pregação que só mesmo alguém cheio do Espírito Santo para fazer. Então, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Se a gente não perceber que, se essa não for a nossa maior alegria, se uma pessoa se entregou para Jesus, ela tem o próprio Deus dentro dela, se essa não for a maior alegria dela, ela corre o risco e provavelmente ela vai se frustrar. Porque se ela não entender a grandiosidade, e o meu objetivo aqui é esse, a meditação de hoje, o objetivo é passar para vocês essa grandiosidade de você chorar de alegria, de você louvar e não se cansar de agradecer a Deus se você se entregou a Jesus, de você ter o próprio Cristo, o próprio Deus, o Espírito Santo morando em você. Porque se você entender, compreender a grandiosidade disso, você não vai sentir falta das coisas que ainda você não tem externamente, materialmente, fisicamente. Porque essa área, porque você não... Alguns discursos são, você não glorifica a Deus ainda, você não tem a glória de Deus. Eu me lembro de uma canção que eu ouvia, que eu cheguei a cantar também, que ela falava assim, eu quero ver tua glória em minha vida, mostrar que o Senhor é o mesmo Deus, que não vive da glória do passado, e quer hoje exaltar o povo seu. Aí continua a canção, mas a letra, né, a canção e o que se ouvia e se falava, era como se eu tenho a glória de Deus só está na minha vida se todas as áreas, financeira, saúde, familiar, casamento, tudo, se tudo está abençoado, organizado e tudo vai super bem e eu estou vencendo em tudo. Então, o que acontece? Você foca no exterior e você acaba não desfrutando e valorizando e agradecendo pela verdadeira glória de ter o Espírito Santo dentro de si. Gente, uma pessoa pode estar numa mansão e até com uma boa saúde, se ela não se entregou para Jesus, ela não tem glória. Que glória é essa, gente? Que glória é essa? E uma pessoa pode estar morando numa casa simples, sabe? E ela está ali, talvez até passando por uma luta na sua saúde, está indo aos médicos, está fazendo exame, descobriu alguma coisa, né? E aí ela, ao descobrir esse problema que ela tem de saúde, ela tem que tomar alguns remédios e ela tem que se exercitar. Mas se essa pessoa se entregou para Jesus, a glória de Deus está nela. E se tem alguém me assistindo doente e a sua vida financeira não está como deveria, porque para uma vida financeira desenvolver, precisa além, não é apenas o agir de Deus. O agir de Deus, sim, Deus age, Deus abre portas, claro, mas precisa de estudo, precisa de conhecimento, precisa de trabalho, precisa se dedicar muito, precisa ir para cima, precisa se reinventar, precisa atualizar. É a teologia da prosperidade que vai dizer para a pessoa que a glória de Deus é se ela estiver prosperando economicamente falando. Mas eu quero dizer para você, de acordo com o Evangelho,
de acordo com o evangelho genuíno. Você pode estar passando por lutas. Não estou incentivando o comodismo, não. Luta, vamos embora, vamos para cima. Você pode estar passando por lutas na sua saúde. Não estou incentivando o comodismo na saúde, pelo contrário. Cuida dela, cuida do teu sono, beba bastante água, melhora a tua alimentação, tenha equilíbrio, não fica comendo besteiras de forma exagerada, se exercite. E eu falo isso porque todas essas coisas eu procuro praticar. Mas se você está passando por uma luta na saúde, ou econômica, ou na família, e aí você pensa, não posso evangelizar, eu não tenho ainda a glória de Deus, minha vida ainda não mudou. Que isso, gente? Estou falando com você que tem o Espírito Santo. Que isso, pelo amor de Deus? Se liberta desse pensamento, dessa neura que a religião humana colocou em você. Caso você ainda não tenha se libertado, por favor, se alegre. Pastor, como eu vou me alegrar passando por saúde? Marcelo, como eu vou me alegrar passando por essa luta que eu estou passando? Você se entregou para Jesus? Você recebeu o Espírito Santo? Então eu respondo a tua pergunta com outra pergunta. Como você não vai se alegrar? Como você não vai se alegrar? Diz para mim. Se o próprio Deus eterno habita em você, independente de você estar passando por lutas, como não se alegrar? Me diga como não se alegrar. Me diga como não se alegrar. Ou a pessoa não tem, ou a pessoa tem, mas falta entendimento. E a gente está aqui para passar entendimento. 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 Você está aqui buscando entendimento. Melhorar o entendimento. Por favor, entenda que glória de Deus é a sua presença, não são coisas. As demais coisas são acrescentadas. Creia nisso, talvez você esteja duvidando. Creia nisso, confia nesse Deus. Ele vai acrescentar, mas a glória de Deus você já tem. A glória de Deus você já tem. A glória de Deus, se você tem o Espírito Santo, você já tem. Assuma isso. Vamos lá. Cada um aqui, pessoal, quando eles, no versículo 5, naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém, quando ouviram o som das vozes, vieram correndo, ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam, como isso é possível? Esses homens são todos galileus. No entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. Cada um, isso foi uma habilidade que o Espírito Santo deu. Cada um entendia, ouvia na sua língua materna, no seu dialeto, o que estava acontecendo lá dentro, o que eles estavam falando. O que é isso, gente? Isso aqui é a inauguração das boas novas a povos de todas as nações. Isso aqui é o evangelho, porque como tinha gente, entenda isso, como tinha gente de vários lugares do mundo
como tinha gente de todo mundo ali naquela festa, naquele local, era plano de Deus. Isso aqui foi um plano de Deus. Isso aqui foi proposital, intencional, um plano de Deus para fazer com que o evangelho, para fazer com que se espalhasse para os outros lugares. Porque você pensa comigo, como que cada uma dessas pessoas saíram, como que esses árabes, voltando para onde eles eram, travou aqui. Pensa em cada uma dessas pessoas. Ele citou aqui tantos lugares, tantas nacionalidades diferentes. Pense em cada um voltando para a sua própria nação, relatando o que aconteceu. Porque depois disso tem a pregação de Pedro. E aí eles relataram esse sinal, né, do falar em línguas, que são idiomas, que foi uma capacitação do Espírito Santo para falar idiomas, para que Deus fosse entendido, para que todos ouvissem a mesma coisa, só que cada um na sua língua. Olha isso, gente. E eles levassem isso adiante. Isso aqui, o que aconteceu em Pentecostes, se você puder, anote isso. O que aconteceu em Pentecostes foi missional, faz parte da missão do evangelho chegar a toda criatura. Foi missional, foi para a expansão do reino. Tinha uma finalidade. Isso é o mais importante. Além do Espírito Santo habitando em nós, conforme a gente falou tanto aqui, outra coisa importante, mais do que o falar em línguas em si, que é um sinal, é para onde o sinal estava apontando. E o sinal apontava para o seguinte: o Espírito Santo, esse Jesus está vivo, e ele cumpriu a promessa, ele está derramando o Espírito Santo, conforme ele falou. Então ele está vivo e agora ele está em nós. E esse reino vai se expandir. Foi naquele dia, foi daquela maneira, porque tinha gente de tudo que era lugar, e aí cada um ia chegar lá na sua nação, relatando, falando. Pessoas ouviram e creram, e aí compartilha com outro, fala para outro e vai se espalhando, e aí o evangelho, o reino vai se expandindo. O Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de falar na língua do outro, de sermos entendidos. Não é sobre apenas falar na língua num outro idioma, mas da gente falar na língua do atleta, na língua do empresário, na língua de quem está na rua, na língua do mendigo, na língua do adolescente, na língua de uma pessoa de mais idade, na língua do atleta, do jogador de futebol, do jogador de basquete, na língua de uma pessoa famosa. A gente falar, a gente ser entendido. Hoje, esse Espírito que habita em nós nos capacita a falar de uma forma que a gente é entendido. É coisa do Espírito Santo isso. E naquela ocasião foi em idiomas distintos. Como que pode eles estarem falando e cada um está entendendo no seu próprio idioma? Como pode isso? Isso é um milagre. Mas o foco é o porquê que Deus fez isso. Para quê? Para que ele fez isso? O que muitos fazem? Foco nas línguas, no vento, no fogo. E olha, gente, falar em línguas, o fogo, o vento, os sinais, quando o Espírito Santo foi derramado e Pedro pregou, e cada um ali saiu relatando o que aconteceu, 3.000 pessoas se batizaram, não faz sentido. Agora eu quero explorar isso que a gente comentou. Não faria sentido acontecer esses sinais lá dentro se do lado de fora, na vida de outras pessoas, isso não impactasse outras pessoas. O que acontece dentro da gente é real, é verdadeiro, é Espírito Santo mesmo, não é carne, não é coisa da nossa cabeça.
se o que aconteceu dentro da gente toca, causa impacto no outro. Se o que aconteceu, o que o Espírito Santo está fazendo dentro de mim, me faz parecido com Jesus e me faz ter o fruto do Espírito Santo. Me faz manifestar bondade, misericórdia, domínio próprio, graça, paciência, amor, perdoar, amar, olhar com bons olhos. O que acontece dentro, qualquer sinal, eu fiquei todo arrepiado, o Espírito Santo, eu senti um fogo. Se isso não for acompanhado de frutos e não impactar do lado de fora outras pessoas, então qual é o sentido? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso? Então guarde isso. Os sinais acontecem, mas o foco de longe não são os sinais. É o que, para onde ele está apontando. E aqui ele aponta para o Espírito Santo sendo derramado, para a igreja sendo inaugurada, começando a igreja de Cristo, e para uma missão do Evangelho se expandir. É sobre isso. É sobre isso. Esse é o foco. Esse é o foco. E a gente consegue falar na língua das pessoas. O Espírito Santo nos capacita. Esse mundo precisa da igreja, pessoal, de Cristo. Ela é a única voz capaz de unir todo mundo, porque pessoas têm gostos diferentes. Pessoas têm gostos diferentes. Quando a igreja de Cristo se reúne, ali tem gente que gosta de macarrão, tem gente que não come macarrão. Ali tem gente que gosta mais de uma linha política, gosta de outra linha. Ali tem gente que vota em A e vota em B. Ali tem gente Flamengo, Vasco, Botafogo, São Paulo, Fluminense. Ali tem gente que gosta de uma coisa, outro gosta de outra, outro gosta de pagode, outro gosta gosta mais do ritmo de rock, outro gosta disso, gosta daquilo, o outro, enfim, tem tantos pensamentos diferentes, opiniões diferentes e gostos diferentes. Porém, nenhuma opinião, nenhum gosto, nenhuma preferência que a gente tem é mais forte do que o Evangelho, do que a graça, do que a mesma graça, do que o mesmo Cristo, do que o mesmo cabeça, do que o mesmo sangue que nos lavou. O que nos une é muito maior do que as diferenças que temos. Só o convertido, só a pessoa que tem o Espírito Santo vai compreender isso e vai respeitar quem pensa diferente, quem gosta de algo diferente, quem tem a preferência diferente, e vai amar. E vai amar. E não vai guardar nada no coração contra ninguém. Só tendo o Espírito Santo para poder compreender e praticar isso. Esse mundo precisa da igreja de Cristo. Precisa de pessoas nascidas de novo, que não apenas têm o Espírito Santo, mas que entendem a grandiosidade que é tê-lo. Esse mundo não precisa de mais igreja, gente, no sentido de portas abertas. Porque às vezes você abre uma porta para se pregar, para se supervalorizar os dons, supervalorizar os sinais e minimizar o fruto, para se ensinar teologias equivocadas como a da prosperidade, o materialismo, para levar as pessoas a buscarem as demais coisas quando elas são acrescentadas. Não adianta. Pode abrir 20 igrejas dessas. No meu bairro tem 20 igrejas, mas às vezes só tem uma saudável. Então essas 19 aí ajuda e atrapalha, às vezes ajuda, mas atrapalha bastante também. O que precisa, o que ajuda e só ajuda é a igreja saudável que segue realmente o evangelho genuíno. Então vamos aqui, ó. Pedro deu um passo à frente com a pregação dele, ele deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam,
pois apenas são 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, aí Pedro, olha como o Espírito Santo é maravilhoso, e a glória do Espírito Santo, não é de Pedro. Ele cita Joel, ele cita o profeta, ele cita o Antigo Testamento, porque ali está cheio de judeu, e judeu sincero. Lembra que a gente leu no início do capítulo? Judeus que eram devotos, sinceros. Então ele está citando ali, ele está falando, olha gente, ele está falando na língua do público. Tem 3 lições para a gente tirar na pregação de Pedro, eu já vou falar para vocês que eu anotei aqui. Então, ele fala, o profeta Joel disse, nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão as visões e os velhos terão sonhos. Naquele dia derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Quer dizer, não era uma promessa só de Jesus, foi uma promessa também, é uma profecia também do Antigo Testamento. Não apenas que Jesus falou, que os profetas falaram. E Jesus está lá no Antigo Testamento também, está desde a fundação do mundo, ele é eterno, né? Então, versículo 19, farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se escurecerá e a luz se tornará vermelha como sangue antes que chegue o glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus. Essa parte aqui ele fala, povo de Israel, escute. Olha a ousadia desse homem que tinha negado Jesus 3 vezes. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Quer dizer, ele foi entregue, era plano. Não é que pegaram ele e mataram. Sim, pegaram e mataram humanamente falando, mas espiritualmente falando estava pré-estabelecido, era um plano. E seu conhecimento previu que aquilo aconteceria com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram. Olha a ousadia. Pedro ousado porque ele não sabia o que podia acontecer com ele. Ou sabia, e mesmo assim estava falando, né? Ele fala, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi, vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre, que a minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Davi, ele cita Joel, agora ele cita Davi. Era a língua do povo. Joel, Davi, Antigo Testamento, as Escrituras. E ele fala, Davi falava de Jesus. Esse Jesus que vocês mataram, Davi falava dele. Não era sobre Davi falando dele mesmo, porque Davi morreu e está morto. Esse Cristo que vocês viram, que vocês mataram, ele ressuscitou, ele está vivo. Foi ele que fez isso aqui que vocês acabaram de ver. Esse pessoal aqui não está bêbado, não. É muito forte, né? Meu Deus, ele faz uma pregação completamente cristocêntrica. Completamente. Aí ele fala, tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Olha só, Davi estava falando desse dia aqui, da morte, da ressurreição, de encher da presença. Irmãos, aí Pedro continua, irmãos, permita-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Gente, lê com calma esses versículos aqui. Eu vou parar aqui,
a gente se emociona, a gente ri, a gente se exalta, eu vou parar aqui. E aí na próxima meditação eu finalizo. Eu estava evitando fazer isso, mas como a gente se aprofundou falando do Espírito Santo, e eu vou, embora eu marquei, eu pensei, eu vou falar do Espírito Santo, eu vou falar da igreja, eu vou explicar, é provável, olha só, vocês podem ver aqui, antes de eu começar, eu marquei o 32. Eu falei, se fluir, eu vou terminar o capítulo hoje. Se eu ver que explicando sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, dando exemplos, se eu ver que passou de 1 hora, aí eu vou parar no 32. Aqui, eu marquei o 32. Então, conforme eu planejei, eu vou seguir o planejamento, vou parar aqui no 32. Por quê? Porque o capítulo 3 é pequenininho. O 2 é grande e o 3 é menos da metade do 2, ou é a metade do 2. Então, na próxima meditação, a gente finaliza esse 2 e aí a gente entra no 3 e finaliza o 3. Aí fica normal, 4, 5, um capítulo por meditação, como a gente sempre faz, tá bom? Gente, foi um prazer. Essa foi a meditação. Eu acho que, se não foi a que eu mais gostei, assim, a que mais eu... Foi uma das, né? Não dá pra falar que foi a mais, não, porque teve outras meditações aí que eu, né, saí inflamado, pegando fogo aí no... Mas essa foi... Glória a Deus. Eu termino aqui só agradecendo mesmo a Deus. Eu vou, se vocês quiserem anotar, eu quero falar o seguinte. Essa pregação de Pedro, 3 lições. 1, conheça seu público, né? Número 2, ele cita Joel, como eu disse, que é um elemento familiar do público, assim como ele citou Davi. E número 3, ele traduz o conhecimento atual à luz das Escrituras. Então ele usa a Escritura para falar do que está acontecendo hoje. Às vezes as pessoas fazem o contrário, elas querem pegar o que está acontecendo hoje para entender a palavra, quando na verdade a gente pega a palavra para entender o que está acontecendo hoje. Entende? É diferente. Então Pedro está explicando o que está acontecendo para eles. Está vendo o que está acontecendo aqui? Isso tudo aqui estava profetizado, isso aqui tudo foi prometido, pessoal. Joel falou, Davi falou, Jesus prometeu. Aí ele usa a Escritura, porque não tinha ainda o Novo Testamento, não tinha os Evangelhos, não tinha nada do que a gente tem. Mas tinha o Espírito Santo usando ele com muita sabedoria e com muita ousadia. Que o Espírito Santo te use com muita sabedoria, com muita ousadia e com muita alegria. Alegria de saber que você, sendo finito, tem um Deus eterno dentro de você. Sendo falho, nós temos um Deus infalível dentro de nós. Que você, sendo limitado, tem um Deus ilimitado dentro de você. Que você, sendo ser humano, portanto, a gente está, né? A gente nem sempre consegue ser puro, mas a gente tem um espírito puro dentro da gente. A gente é tão pequenininho e mortal, né, humanamente falando, e a gente tem um espírito imortal dentro de nós, que nos dá vida eterna. Essa é a alegria, pessoal. Não é sobre o que se tem ou o que não tem ainda, sobre o que aconteceu e o que não aconteceu, as áreas que mudaram e as áreas que não mudaram, que você tem testemunho completo ou que o seu testemunho é incompleto. Não é nada disso. É sobre o Espírito Santo em você. Se coloca à disposição dele, procura uma igreja cristocêntrica e se envolva com essa igreja, sem tomar teu tempo de esposa, de marido, de estudante, com equilíbrio, mas se envolva. Deixa Deus te usar. Há tempo para tudo. Se envolva, sirva. Não fique desigrejado, não fique sem se envolver, não fique só assistindo o culto. Ajuda lá o pastor. Hoje é dia do pastor. Aliás, ontem foi dia do pastor, né? Ajuda lá o pastor se você vê que ele é uma pessoa de caráter. Ajuda lá. É tão difícil, é tanta coisa. Ajuda lá. Deixa Deus te usar. E não se limite à igreja, não se limite à comunidade. Ele pode te usar em qualquer lugar. Sabe, essa profissão que você tem, esse trabalho que você realiza, esse é teu ministério.
Esse é o teu ministério. Deus vai te usar nesse trabalho, nessa profissão, seja ela qual for, seja ela qual for. Seja sal, seja luz. Tá bom? Um abraço para vocês. Um grande abraço. Obrigado pela compreensão do vídeo, que hoje estava muito ruim. Graças a Deus o áudio estava muito bom. Deus abençoe a todos. Vamos em frente. Compartilha, gente. Compartilha. Porque, apesar de longa, esse vídeo aqui precisa ser compartilhado. Precisa ser assistido. Precisa ser ouvido. Lembrei de uma música agora. É Tim Maia? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho tanto para contar, dizer que aprendi. Deus abençoe. Tchau.